Je suis Paul, je suis français. Bonjour, je suis Alexis e je suis professor de francês. Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa jornada FFF. É a nossa série de conteúdos que tem uma missão, você falando francês na França. E mais uma vez, inclusive, queríamos agradecer a todos que deixaram seu comentário depois da última aula. Merci beaucoup. A gente fez questão de responder todas as dúvidas, né? Para te ajudar a acompanhar aqui. E hoje vamos avançar nos nossos conteúdos práticos. Mas antes disso, se você ainda não assistiu os nossos 2 primeiros vídeos, dá uma pausa aqui, por favor, assiste lá e depois você volta aqui. Você já assistiu os outros vídeos? Hoje eu vim preparado, já estou acompanhando todas as aulas certinho. Vou precisar fazer anotações na aula de hoje? Com certeza, essa é a hora da pegação. Não. Pegação, pegar seu caderno, pegar sua caneta para não perder nada. Tá. Essa pegação. Então vamos lá. Seguindo nossa missão de te ajudar a sair da zona vermelha e entrar na zona branca, a zona da fluência. Hoje você vai ter mais um conteúdo prático de francês, mas antes, dá uma olhada em como algumas outras pessoas estão passando por esse processo. Vamos lá, depoimentos. Salut, je m'appelle Taina et aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience avec le cours Français com Nativos. La méthode du cours ne fut pas l'unique chose qui m'a retenu l'attention. Je fais mes calculs par un an de cours en présentiel et j'ai constaté que le cours Français com Nativos avait le meilleur rapport pour davantage. Je n'étais pas disposée de passer 3 ans dans un cours de français et avoir la certitude que je parlerais de 0 à 3 points de la langage, en plus d'être obligée de suivre un système rigide et de progression lente, même si je sentais que j'ai déjà des capacités supérieures au niveau que je suis en train d'assister. Et dois-je recommander le Français com Nativos? Non seulement je le recommande, comme je l'ai déjà recommandé à tous mes amis qui voulaient parler le français. C'est fini! Bonjour, je suis César, j'ai 19 ans, je suis né à São Paulo, mais j'habite à Bahia. J'étudie le français depuis peut-être 2 années. Heureusement, je connaissais Alexis et Paul, puisque j'ai l'habitude d'étudier sur YouTube. Et quand ils ont commencé leur cours online, je me suis inscrit. Et franchement, honnêtement, je suis très heureux avec le cours parce que avoir une direction pour apprendre une langue, c'est très important. Et beaucoup d'autres choses, quoi. Pour moi, ça m'aide beaucoup de voir des exercices, des audios de mon portable parce que je peux pratiquer n'importe où. Alexis et Paul, ils ont des vidéos drôles sur la vie dans français, la vie quotidienne, la culture, la musique, le cinéma. Tu apprends à t'amuser. Voilà, j'espero que tá aimé meu vídeo e a bientôt. Eu gosto muito desses depoimentos, então eu queria aproveitar para lembrar uma coisa que falamos na aula passada sobre a importância de superar o medo de errar, Alexis. É isso. Bom, talvez você não se sinta seguro para gravar um vídeo falando em francês ou fazendo um esforço para falar, mas esse é o passo muito importante para você evoluir, tá? E esses vídeos que você já assistiu são de pessoas que começaram a se esforçar para não ter vergonha de tentar. A gente já falou sobre isso e isso é essencial para você evoluir e entrar na zona de fluência. Sim, inclusive para te ajudar. Hoje nosso conteúdo prático vai ser com a Oriane. Oriane é uma das professoras que faz parte do time Francês com Nativos. Vai ser uma aula legal sobre francês para viagens. E hoje vai aprender as 10 frases mais importantes para você se virar no francês durante sua viagem num lugar que fala francês. Vamos lá? Partiu? C'est parti! Bonjour, bem-vindo nesse vídeo. Eu sou a Oriane, sou francesa e sou professora nesse time do Francês com Nativos e hoje vou compartilhar com vocês 10 frases essenciais para uma primeira viagem na França, para você conseguir se virar na França. Então vamos lá. Primeira frase, a mais importante, é a de perguntar onde fica o banheiro. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Então, onde fica o banheiro? Où sont les toilettes? E você pode perguntar de uma outra maneira também. Les toilettes sont où? Les toilettes sont où? Significa exatamente a mesma coisa. O banheiro fica onde? Segunda pergunta, super importante também, então é de perguntar quanto custa alguma coisa. Um prato no restaurante, qualquer coisa mesmo. Então vamos
falar combien ça coûte. Combien ça coûte. Então, literalmente, significa quanto isso custa. Combien ça coûte. Então, a pessoa vai responder o preço. Então, pode ser 2 euros. Ça coûte 2 euros. Ça coûte 2 euros. Custa 2 euros. Agora, uma frase super importante para falar que você fala um pouquinho de francês, mas você não chegou a ficar fluente ainda. Então, você pode falar je parle un peu le français. Je parle un peu le français. Então, eu falo um pouco francês. Ou, se você falar muito pouco mesmo, você pode falar je parle un tout petit peu. Je parle un tout petit peu français. Eu falo muito pouco francês. Je parle un tout petit peu français. Então, agora você está procurando uma mapa da cidade, vamos dizer, da cidade de Paris. Então, você precisa ir em um lugar que se chama Office de Tourisme. L'Office de Tourisme. Então, é a casa de turismo onde você vai encontrar todas as informações sobre os passeios na cidade, sobre as atividades para fazer de maneira geral. Então, você pode chegar lá no Office de Tourisme e perguntar para ter uma mapa da cidade. Então, você pode perguntar assim: Bonjour, je voudrais un plan de la ville. Bonjour, je voudrais un plan de la ville, s'il vous plaît. É importante de não esquecer o por favor, porque os franceses gostam, sabe? Que vocês usam assim o por favor mesmo. Então, agora, para perguntar, você quer ir no museu, vamos falar no Museu do Louvre, então você vai perguntar para comprar entradas para entrar no museu. Então, para perguntar isso, você vai falar Bonjour, je voudrais, vamos falar 2 entradas, por exemplo, então, bonjour, je voudrais 2 entrées, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais 2 entrées, s'il vous plaît. Então, bom dia, eu gostaria 2 entradas, por favor. Ok, agora você está procurando um lugar para sacar dinheiro em euros. Então, você pode perguntar para alguém, je cherche un distributeur. Je cherche un distributeur. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Então, je cherche un distributeur. Pouvez-vous m'aider? Eu estou procurando um ATM, assim, uma máquina para sacar dinheiro. Vocês poderiam me ajudar? Então, agora você fica um pouco perdida na estação de trem, no metrô. Então, você precisa pedir ajuda. Então, você vai perguntar, por exemplo, onde fica a estação de trem? Où est la gare, s'il vous plaît? Où est la gare, s'il vous plaît? Onde fica a estação de trem, por favor? Où est la gare, s'il vous plaît? Você pode perguntar também, où se trouve la gare? Où se trouve la gare? Mesma pergunta se você está procurando o metrô, por exemplo. Où se trouve le métro, s'il vous plaît? Então, se a pessoa fala, fica na esquerda, c'est à gauche, c'est à gauche. Na direita, c'est à droite, c'est à droite. Então, reto, c'est tout droit, c'est tout droit. E uma coisa importante a saber no metrô é que sempre está escrito sortie, sortie. La sortie é a saída. Então, se você está um pouco perdido, pode seguir a saída que você vai sair em um lugar de Paris mesmo. Então, la sortie, a saída. E agora, você está no restaurante ou no bar e se quer pedir alguma coisa, pode ser uma bebida, uma comida, mas enfim, para pedir alguma coisa, você precisa usar o je voudrais. Je voudrais. Então, je voudrais quer dizer eu gostaria, eu queria. Então, por exemplo, je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Eu gostaria, eu queria um café, por favor. Você pode pedir também uma taça de vinho, por exemplo. Então, nesse caso, você vai perguntar, você vai pedir je voudrais un verre de vin, s'il vous plaît. Je voudrais un verre de vin,
s'il vous plaît. E para pedir um prato vai ser exatamente da mesma forma. Você vai escolher o prato, vamos dizer batatas fritas, por exemplo. Então, je voudrais des frites, s'il vous plaît. Je voudrais des frites, s'il vous plaît. Eu gostaria batatas fritas, por favor. E então, na hora de pedir a conta, né, no restaurante, então você pode falar assim, l'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. A conta, por favor. Última coisa que pode acontecer no restaurante, o garçom ou nas lojas, eles podem perguntar, vous payez comment? Vous payez comment? Como que vocês vão pagar? Ou eles podem perguntar diretamente como vocês vão pagar, assim, se vocês vão pagar como cartão, em dinheiro. Então, vous payez en espèces ou par carte? Vous payez en espèces ou par carte? Então, vocês vão pagar em dinheiro ou como cartão? Então, foi isso para esse vídeo sobre 10 frases essenciais para sua primeira viagem na França, para você se virar na sua viagem para a França. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau, à bientôt! Bonjour tout le monde, bienvenue! Nessa aula eu vou passar todas as informações mais relevantes para você organizar uma viagem para ir para a França. Bom, mesmo que você já tinha viajado antes para a Europa, algumas informações aqui podem ser bem úteis. Então fica aqui no vídeo e além de todas as dicas dessa aula, você ainda vai poder acessar um PDF super completo que a gente fez com todas as orientações bem detalhadas e no final então eu vou explicar como você faz para acessar esse PDF, tá bom? Fica aqui no vídeo até o final. Vamos lá, a primeira e ótima informação é que brasileiros não precisam de visto para entrar na França, ou seja, seu passaporte brasileiro é carimbado na imigração uma vez que você chega lá na França e te dá direito a permanecer por 90 dias, então 3 meses, no território Schengen. O que é? É um território na Europa que engloba 26 países da Europa, né? Então, dentro desses 90 dias, você pode visitar não somente a França, mas todos os países do acordo Schengen. Porém, a partir de 2021, a Europa vai implementar o ETIAS. ETIAS é um sistema de autorização eletrônica para a entrada na região da Europa, lá na Schengen, mas não se preocupe, pois vai ser muito simples, rápido e não será caro não. Então a autorização será feita pela internet, muito fácil, né? E a liberação será feita no mesmo dia mesmo. Olha só que praticidade. Mas bom, então, vou começar explicando sobre todos os documentos que você vai precisar organizar e comprovar na sua entrada na França, para não ser barrado, tá bom? Vamos lá com a lista. Passaporte. Sem passaporte, você não vai sair do lugar e será necessário para embarcar no voo. Hein? Vale lembrar que o passaporte deve ter validade de 6 meses após a sua data de embarque, tá? Então, se você precisa renovar ou tirar pela primeira vez o seu passaporte, se organiza bem para fazer com pelo menos 45 dias de antecedência da sua viagem, porque ele pode levar de 6 até 30 dias úteis para ficar pronto, tá bom? Então, fica esperto com isso. Primeira dica, tá bom? Segunda exigência, passagem de retorno. Turistas brasileiros devem, então, apresentar no momento do embarque, do voo, a sua passagem de retorno também, não só de ida para a França, mas também de volta. Ou, senão, você nem vai conseguir embarcar. Então, no novo sistema, em 2021, essa informação será necessária para solicitar a sua autorização. Agora, vamos lá sobre o seguro viagem. Todo turista brasileiro que visita o território Schengen na Europa precisa ter um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros, tá bom? No PDF eu vou explicar como acessar. Vamos indicar então onde você pode pesquisar o seu seguro viagem e até mesmo opções para economizar nessa parte, tá bom? Também será necessário um comprovante de estadia.
comprovante de estadia, o que é? Vou explicar. Chegando na França, a imigração pode te solicitar uma reserva de hospedagem. Então, cuidado, você precisa ter um comprovante de reserva em mãos quando você chega lá. E se você vai se hospedar na casa de amigos que moram lá ou familiares, basta apresentar uma carta, um convite assim assinada pelos anfitriões, em francês, cuidado, é chamado de attestation d'accueil. Attestation d'accueil, tá bom? E na lista de exigências ainda tem a prova de recursos financeiros. O que é isso? Então, a imigração também poderá exigir de você uma prova de recurso, de dinheiro. Então, você precisa provar que você tem grana suficiente para se manter durante a sua viagem lá. Os valores de referência de comprovação são 70 euros por dia e por pessoas para quem se hospeda em hotel, pousada, hostel, e 35 euros por dia para quem tem carta de convite, como eu expliquei, alguém que você conhece que mora lá. Então você pode comprovar seus recursos de várias formas. Dinheiro em espécie, saldo em conta corrente, limite de cartão de crédito e cartão de viagem pré-pago também. Tudo isso vale. Porque hoje é comum que as pessoas utilizem, então, diversas formas de pagamento em suas viagens. E agora, finalmente, último ponto, certificado internacional da febre amarela. Bom, atualmente, em 2019, não é exigido, mas no site do ETIAS, o novo sistema de autorização, ele está na lista de documentação obrigatórios. Então, vale ficar atento quando o novo sistema entrar em vigor, tá bom? Lembrando que a vacina leva 10 dias para fazer efeito, tá? Bom, eu sei, pode parecer um pouco chato tudo isso, mas não é complicado. Basta se organizar bem, tá bom? Então, vou relembrar uma coisa, o checklist agora completo de documentos obrigatórios para entrada na França. Vamos lá. Então, primeiro, o que eu falei? Passaporte válido, tá? Passagem de retorno, de volta. Seguro viagem. Prova de recursos financeiros, né? O dinheiro pedido. Comprovante de hospedagem ou carta de convite se você tem alguém que te recebe lá. Certificado internacional da febre amarela. Bom, isso é de acordo com o novo sistema em 2021. Agora que você já sabe tudo sobre a documentação, vou passar agora algumas dicas para ajudar na organização da sua viagem. Vamos lá, então. Sobre as passagens aéreas, que vai ser provavelmente uma das primeiras coisas que você vai pesquisar. Então, o preço de uma passagem do Brasil para a França pode variar muito mesmo, né? Depende em função da cidade já, onde você vai sair, da data e a companhia. Mas costuma estar entre $450 e $600 ida e volta. E dura cerca de 12 horas num voo direto. As passagens ficam mais caras na alta temporada, claro, né? Obviamente. Que tem 2 blocos. No final do ano, que é inverno, lá na França, entre 15 de dezembro até 15 de janeiro é alta temporada para comprar voo. E no verão também, né? De 15 de junho até 15 de setembro, mas fora do período de alta temporada lá na França, é sempre mais fácil encontrar preços melhores, tá bom? Bom, para me propor os meses mais agradáveis, vamos dizer, para visitar a França, são os meses de maio, junho e setembro. A gente recomendaria esses 3 meses porque tem menos turistas, os preços são mais baixos e o clima tá bem agradável. Dica nossas para vocês. Agora, 3 dicas para você conseguir achar passagens mais baratas. 1. Fique atento às promoções de passagens, né? Existem sites específicos para você cadastrar alertas e ser avisado sobre as promoções, como os sites, por exemplo, melhores destinos e passagens imperdíveis. A gente vai deixar também os links no PDF. 2. Inclua sua busca voz com conexão. Por quê? Então, o voo direto é muito mais confortável, claro, mas são mais caros. Então, se você quer economizar, terá que topar passar algumas horinhas em conexão em um aeroporto X do mundo antes de pisar na França, tá bom? 3. Aprenda como pesquisar sua passagem usando a flexibilidade para encontrar as datas mais baratas para voar, obviamente, e os trechos mais baratos também. Então, por exemplo, é possível pesquisar voos pelo mês mais barato do ano e até mesmo dentro
de um mês, te ajudando então a achar o dia mais barato para voar. E daí você organiza suas férias conforme a oportunidade de passagem barata que você vai encontrar, e não o contrário. Então, no PDF, vamos ensinar como usar os sites mais inteligentes para encontrar passagens mais baratas. Então, não deixar de acessar. Agora, sobre a hospedagem. Qualquer localização, na verdade, dentro de Paris é agradável, pois o metrô está bem espalhado por todos os bairros. É fácil chegar em qualquer ponto da cidade. Paris é dividido em arrondissements. Arrondissements são os bairros anotados por número. E os arrondissements de 1 a 6 são os mais centrais da cidade. É por isso mais caro. Mas tem muita coisa também para ver, para visitar nesses bairros centrais, arrondissement. Então, se você quer economizar em hospedagem, precisará considerar então bairros talvez menos centralizados. O Paul, que é de Paris, recomenda talvez um pouco menos arrondissement 19, 20. Então, eu pessoalmente recomendaria para vocês o arrondissement 18, lá em cima, onde tem a Basílica Sacré-Cœur. É um bairro onde foi filmado o filme Amélie Poulain, para quem conhece. É todo bonitinho, com as ruas pequenininhas, como antigamente. Aliás, é um bairro onde até hoje vivem bastante artistas franceses. É o bairro chamado de Bohème. É muito legal lá, minha dica pessoal, tá bom? Mas agora você deve estar se perguntando como encontrar uma boa hospedagem na França. Bom, essa escolha vai depender muito do orçamento de cada um, de cada viajante, claro. Então, vou te dar agora aqui 3 dicas para pesquisar hospedagens lá na França. 1. Conheça as diferentes opções. As oportunidades de hospedagem vão variar conforme o número de viajantes que vão com você. Para quem vai viajar sozinho, por exemplo, hostel tende a ser a opção mais barata e que ajuda a conhecer também pessoas, que é uma coisa boa também quando você está viajando sozinho. Agora, para quem vai em casal, hotéis que oferecem mais privacidade, podem ser uma boa opção. E para quem então vai em número maior de viajantes, viajar com várias pessoas, em amigos, em família, o aluguel de um apartamento pode valer mais a pena nesse caso. Assim vocês podem dividir as contas, Dentro de cada tipo de hospedagem existem opções para todos os bolsos, isso com certeza. Segunda dica, sempre pesquise as diferentes opções de hospedagem para comparar, e encontrar o que mais te agrada, o que está dentro do seu orçamento. Então tem site de hospedagem como Booking.com, Agoda, site de hostéis como Hostelworld, por exemplo, e também site de aluguel de casa, ou de quartos como Airbnb, por exemplo. Pois não existe uma regra só, as ofertas sempre podem variar bastante. Dica número 3. Para conseguir melhores ofertas em hotéis, deixe para reservar de última hora. Pois é, parece estranho. Um dia enche só. Os hotéis, com muitos quartos disponíveis, acabam fazendo ofertas incríveis, assim, de último minuto. Bom, é normal que somente os viajantes com mais experiência se sentem confortáveis em fazer isso. Mas funciona muito bem mesmo. Vocês podem encontrar super promoções, então pode reservar um dia antes de pegar seu voo e você poder encontrar coisas realmente baratas. E no PDF vamos recomendar os sites para você pesquisar os diferentes tipos de hospedagem, tá bom? Agora, sobre o dinheiro. Dinheiro, não existe limite realmente para uma viagem ser cara ou ser barata até. E tudo vai depender da escolha do viajante. Bom, vou dar uma informação aqui. O brasileiro médio que vai para a França gasta cerca de 60 euros por dia, o que inclui deslocamento, alimentação e turismo, sem contar hospedagem, tá? Que pode variar muito a hospedagem, Mas você poderia gastar bem menos que isso, e na próxima aula, aliás, vamos dar mais dicas ainda sobre como economizar na França, tá bom? Vale lembrar também que toda vez que os brasileiros usam seu dinheiro fora do Brasil, existe uma taxa chamada, vocês sabem, IOF.
TTF, sobre as transações internacionais, né? Que é de 1,1% para a compra de dinheiro em espécie, né? E é de 6,38% para gastos em cartão de crédito, débito e cartão pré-pago de viagem. Bem alta mesmo. Ou seja, se você deseja economizar em taxas, o ideal seria levar em dinheiro. Mas, bom, muitas pessoas não se sentem seguras, dependendo do valor total. Então, nesse caso, o ideal é equilibrar, talvez, esses gastos, né? Levando em parte espécie e parte usando os cartões. Isso seria a dica. Para a compra de moeda, né, troca de moeda, hoje existem aplicativos onde você pode comparar cotações, né, do dia, para encontrar a cotação mais barata e mais próxima de você também, como o site Best Câmbio, né, que até entrega o dinheiro em espécie na sua casa. Uhul! Viva a tecnologia! Continuando, sobre a mala, é importante que você conheça as regras sobre o limite de bagagem permitidos, porque não dá para levar a casa inteira na viagem, né? Então, para os voos da Europa, muitas empresas aéreas permitem levar uma bagagem de mão dentro do avião, né, de cerca de 10 quilos e uma bagagem despachada de 23 quilos. Mas não existe uma regra única, né? Cada empresa aérea pode estabelecer seu limite de peso e cobranças para despachar bagagens. Então, cuidado. Né? Muitas vezes o despacho de bagagem pode estar incluído no preço e outras vezes será cobrado à parte. Essa taxa pode ser bem salgada. Então, tomem muito cuidado nessa parte, tá? Então, vamos recomendar que você sempre leia com atenção as regras de bagagem na hora de comprar sua passagem na internet, para não ter surpresa depois. Porque, cuidado, a taxa extra de bagagem extra, ela pode chegar até metade do preço total da sua passagem. É uma coisa, então, muito cuidado mesmo com essa parte. Dicas agora para organizar a sua mala sem levar excesso de bagagem. Então, vamos lá. Dica número 1. Bom, a mais óbvia, verifique a estação e previsão de temperatura para seu período de viagem que você vai estar na França. Já você vai poder ver se precisa de roupa muito quente ou não, obviamente. 2. Organize sua mala prevendo roupa para 10 dias só. Tá? Apenas 10 dias. E se precisa, você pode lavar sua roupa lá durante a viagem mesmo, né? Na França não é caro lá, lavanderias de moeda, sabe? Você que faz. E assim você economiza muito quilos na sua mala, tá? Isso, dica número 2. Agora, dica número 3. Se você for no inverno, não adianta exagerar também na quantidade de roupa. O que vale é ter os itens essenciais que te protegem do frio, como uma segunda pele térmica, né, para as pernas, um bom casaco de inverno, meias quentinhas e um sapato adequado ao frio. Pronto, você estará já protegido e quentinho. Fica tranquilo, que vamos te recomendar onde achar tudo isso no PDF também, onde comprar, como se organizar com isso. Tudo em detalhe no PDF. Agora, para quem adora fazer umas compras, lembrar-se que a Receita Federal do Brasil estipula uma cota limite de gastos no exterior do país, que é de $500 por pessoa. Até $500 você não tem cobranças de imposto quando você volta no Brasil. Gastos em compras acima desse valor podem ser taxados na sua chegada no aeroporto, tá bom? Então, cuidado. Bom, é claro que essa aula de hoje é só um resumo, né? Pois tem muitas informações. Eu fui por isso que decidimos, então, criar um PDF onde você vai encontrar tudo mais detalhado, tá? Com todos os links, com tudo que eu falei aqui nesse vídeo, que você vai precisar para se organizar e que você pode consultar quantas vezes precisar depois, tá bom? Vai facilitar muito sua vida para organizar essa viagem, pode crer. Agora, como você vai poder acessar o PDF? Muito fácil, ele será então compartilhado apenas pelo nosso Telegram. Telegram é um aplicativo, tipo como o WhatsApp, tá? Não esqueça de acessar o convite que foi enviado para seu e-mail e se tiver qualquer dificuldade, pode entrar em contato com a gente por mensagem aqui nos comentários mesmo embaixo ou no nosso Instagram, Francisco Nativos, no privado, que vamos te ajudar. Então, não deixa de mandar mensagem para a gente. Bom, voilà, é isso para hoje. Espero que as nossas dicas tenham ajudado no seu processo de preparação, né, para sua futura viagem para a França. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir.
Pessoal, o conteúdo de hoje foi nosso primeiro passo na última etapa da jornada FFF. Então a ideia era te ajudar a evoluir no seu francês e ainda conseguir perceber como é possível se organizar para fazer a sua viagem para a França. Então, talvez você já tenha viajado antes, né? Então a primeira parte pode ter te ajuda mais ainda, mas com certeza tem muita coisa aqui que pode contribuir para você ter uma experiência mais legal ainda quando eu for viajar de novo, tá bom? Se você for uma dessas pessoas que nunca viajou, agora já tem uma ideia de algumas coisas que é importante lembrar e prestar atenção. E, inclusive, para complementar ainda mais esse conteúdo de francês e finalizar com chave de ouro a nossa jornada, você falando francês na França, nós vamos ter o quê? A última aula! É isso, exatamente. Teremos um conteúdo em duas partes. A primeira é para complementar ainda mais, né, essas coisas sobre o que você precisa para viajar. Vai ter dicas ainda mais avançadas, tá bom? E na segunda parte, vai ser um conteúdo bem legal também para todo mundo, independente aí se você quiser viajar ou não. Vamos te mostrar tudo o que você precisa fazer para criar a sua própria imersão de francês, mesmo sendo dentro da sua casa. Ficando em casa. Então, já falamos sobre isso já no primeiro vídeo da nossa jornada, né? Oui. Sobre como que é importante você estar imerso na língua para se desenvolver e sair de vez da zona vermelha, lá embaixo. Então, se prepara que vamos ter um encerramento da nossa jornada e vamos finalizar aqui tudo o que você precisa falar, tudo o que você precisa para falar francês na França. Mas como que eu vou fazer essa imersão para conseguir destravar meu francês e ir para a França assim? Tenho certeza que tem como? Se você não acredita que é possível fazer isso sem nem sair de casa, se prepara. Nós vamos revelar como você faz isso. Então, a gente tem certeza que você consegue. Então, voilà! Por hoje, nós encerramos aqui, Paul. Obrigado, merci beaucoup, gente, por estarem aqui com a gente, participando dessa jornada. Obrigado de verdade. Merci beaucoup, à demain! Bisous! Au revoir!